como trabalhar com perfil do nicho de marketing digital, ou seja, perfil autoridade aqui no Instagram. E aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como trabalhar com perfil do nicho de marketing digital, ou seja, perfil autoridade aqui no Instagram. Então galera, hoje o vídeo vai ser muito especial, porque para você que gosta de trabalhar com autoridade, para você que deseja trabalhar com esse nicho de autoridade no marketing digital, mano, você vai curtir muito esse vídeo, porque realmente está muito bom. Mas antes da gente pegar no meu celular e começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube. E também, se você ainda não é meu aluno de treinamento Rico com Instagram, clica no primeiro link abaixo do vídeo, faça a sua inscrição e entra pro nosso time aí, os Ricos com Instagram, no qual a galera está aprendendo a ganhar dinheiro pelo Instagram, passo a passo. Então é isso aí galera, o link do curso vai estar aqui abaixo do vídeo, faça a sua inscrição se você acha que precisa aprender a ganhar dinheiro pelo Instagram. Sem mais delongas, vamos na tela do meu celular e vamos aprender aí como trabalhar com o Instagram de nicho marketing digital, ou seja, nicho de autoridade. Então já estamos aqui na tela do meu celular e agora vamos conversar aí sobre como trabalhar com perfil de marketing digital, ou seja, com perfil autoridade aqui no Instagram. Então vamos lá, meus amigos. Bom, eu vou explicar para vocês basicamente da forma que eu faço, beleza? Cada um aqui que tem perfil autoridade trabalha de um jeito diferente, beleza, pessoal? Então eu vou falar do jeito que eu trabalho e talvez possa ajudar vocês aí também a construir um, beleza? Bom, meus amigos, perfil autoridade, você precisa estar mais ativo no perfil, tá ligado? Você precisa estar mais ativo. E o que o engraçado de perfil autoridade é que você precisa estar mais ativo assim, ó, no stories, entendeu? Se você é autoridade, quer ser uma autoridade, você quer saber, você precisa estar sempre no story, sempre fazendo stories, sempre se oferecendo pessoal, sempre fazendo lives, beleza, pessoal? Sempre fazendo isso, beleza? E em relação às publicações, no meu caso aqui, o que eu faço, pessoal? Eu faço publicações aqui dos meus vídeos no YouTube, eu faço eles em 3 minutos, às vezes em 2 minutos, e aí eu vou deixando aqui no IGTV. Tá vendo aqui? Eu deixo tudo no IGTV. Ó. E aí eu vou fazendo umas 2 publicações de vídeo por dia, sempre estou postando vídeo, porque vídeo as pessoas se conectam mais com o vídeo, né? Então eu sempre estou postando vídeo. E também faço publicações de frases motivacionais, frases inspiradoras, frases que vão fazer a pessoa pensar a respeito da vida dela e tal. E eu uso esse tipo de imagem aqui, que gera muita autoridade também. Esse tipo de imagem dessa forma aqui, ó. Eu já ensinei aqui no canal como fazer isso, beleza? Depois se vocês quiserem assistir. E para fazer esse tipo de imagem, eu uso o Canva, beleza, meus amigos? Eu uso o Canva. Aí eu vou publicando aqui, ó, algumas coisas interessantes sobre dinheiro, sobre marketing digital. E aí eu sempre vou postando, compartilhando conteúdo. Beleza, pessoal? Sempre gosto de postar bastante vídeo, porque vídeo a galera interage mais. E para fazer esses vídeos, eu uso um programa chamado Filmora. Então você pode usar o programa que você acha melhor aí para você, beleza? Então é isso, galera. Assim, em relação à publicação, é isso, é você publicar bastante conteúdo, bastante vídeo sobre algumas coisas que você quer ensinar, né? Ou se você quer ser autoridade, somente ser autoridade sem precisar aparecer, né? Então você publica bastante conteúdo assim, ó, em fotos, beleza? Com frases motivacionais. É interessante também, beleza? Vou mostrar pra vocês um perfil de autoridade que ele não usa foto,
Eles é autoridade, tipo, provavelmente você já deve conhecer esse perfil. Ó, já tá com 1 milhão de seguidores aí, ó. Esse perfil tá muito legal, ó. Ele só posta imagens, tá vendo? Só imagens. E essas são frases motivacionais aí, ó. Que é top, né? Tá vendo, pessoal? Então é isso, galera. Esse seria o perfil de autoridade aí, sem você precisar aparecer, beleza? E eles são sempre ativos aqui no Stories também, ó. Sempre ativos no Stories. E então é isso, galera. Então é isso. Aqui nos destaques eles colocaram aqui é sobre o curso que eles estão promovendo e aqui é sobre os quadros motivacionais que eles estão fazendo, muito top. Ó, tá vendo aqui, ó? Eles estão vendendo quadros agora, ficou bem legal, né? Muito top, né? Então é isso, galera. Esse seria o perfil autoridade aí, sem você precisar ficar aparecendo, beleza? E aqui no destaque, eu acho interessante você sempre colocar aí depoimentos do seu produto, ou depoimentos do produto que você está promovendo, beleza? Esse foi aqui, ó. Depoimentos, ó. Se você tem algum e-book grátis, é interessante você colocar aqui também, nos destaques e-book grátis. Coloca também o link do seu grupo, o link do WhatsApp ou no Telegram, também é interessante. Aqui alunos, ó, depoimentos de alunos, beleza? Você pega lá os depoimentos de alunos no produto que você está promovendo, ou no seu próprio produto, e põe aqui nos destaques também, beleza? É interessante você saber suas vendas, beleza? Suas vendas que você já fez na internet, é interessante você colocar também aqui nos destaques, beleza? Você pode colocar tudo aqui nos destaques, tudo que você achar de interessante, achar melhor, beleza, pessoal? Bom, aqui no Brasil, eu deixei desse jeito, galera. Coloquei assim, ó, aposentada nos 5 anos, ganho 1.000 por mês, faço os 10 mil por mês por fazer, e aqui o link do meu curso, Viva de Fazer, beleza? Mas se você não tem curso, se você não tem curso nem nada, e está promovendo o curso, está promovendo, né? Então eu acho interessante você colocar no link aqui, daí você coloca vários cursos que você está promovendo, certo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera. Como vocês estão vendo aqui, então, no Linktree, beleza? Eu coloquei aqui no Linktree, ó, arroba Fazer, coloquei a minha foto bonitinha, beleza? Olha aqui, galera, ó, vários botões, certo? E aqui eu coloquei, no meu caso eu coloquei meu curso de Fazer, renda extra, embaixo meu e-book grátis, meu canal no YouTube, meu perfil no Facebook, meu currículo no Telegram. Então é basicamente isso que vocês têm que fazer aí também no Linktree, e aí vocês deixam o Linktree lá no link da bio, beleza? Pra que quando a galera for seguindo vocês, for curtindo o conteúdo de vocês, elas vão clicar no link da bio pra saber tudo sobre vocês, tá ligado? Então aqui você pode colocar o curso que você está promovendo, outro curso que você esteja promovendo, algum evento grátis que você tem aí, ou que o produtor disponibiliza, seu canal no YouTube, ou página no Facebook, ou algum grupo VIP no WhatsApp ou no Telegram, e aí você vai colocando vários botões aí, que essas pessoas possam cada vez mais se aproximar de você e se aproximar das vendas, beleza? Então é isso aqui, galera, basicamente é isso no Linktree, aí você coloca tudo certinho aqui, então você pega o Linktree e coloca lá no link da bio, e vai dar tudo certo, beleza? Essas imagens que vocês viram aí agora, eu criei pelo Canva. Eu vou estar mostrando o site aqui na tela para você. E também, esses vídeos que eu fiz de autoridade do Instagram, eu uso um programa chamado Filmora. É bem simples de usar, bem prático, você vai conseguir usar sem dúvida nenhuma, tenho certeza. Então é isso aí, meus amigos. É dessa forma que você vai conseguir trabalhar com nicho de marketing digital. É dessa forma que você vai conseguir ter sucesso no Instagram com o perfil de autoridade. Bom, galera, se você tiver alguma dúvida, deixa sua dúvida aqui abaixo no comentário.
se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e deixe o seu like para fortalecer o nosso vídeo. E também, se você não é meu aluno do Rio Fantasia, eu vou deixar o link do curso aqui abaixo do vídeo. Bom, meus amigos, então o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Não se esqueça que todos os dias pode ser melhor. Não se esqueça que você é o único criador da sua realidade e que você é a única pessoa que pode conquistar tudo na sua vida, beleza? É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Valeu, fui!